Olá campeã, tudo bem? Nós vamos começar agora uma live muito importante. Eu peço que vocês compartilhem esta live, onde eu vou falar sobre o passo a passo da conspiração, do golpe contra o presidente Bolsonaro. Então eu vou pedir mais uma vez que vocês compartilhem, porque será de vital importância. Eu vou tentar controlar aqui o tempo para tentar fazer uma live mais curta possível, mas eu não vou conseguir fazer num tempo pequeno, porque vai ser passo a passo e eu quero ser didático com vocês. Mas eu prometo que nós vamos tentar depois publicar esta live em vídeos menores para ser compartilhado na minha página e pelo WhatsApp, caso você queira depois, ok? Então vamos lá. Nós precisamos entender passo a passo como está sendo criada esta conspiração contra o presidente Bolsonaro. Para isso, eu fiz algumas anotações, por isso você vai me ver sempre lendo algumas coisas, porque eu quero ser didático com você. Então, primeiro nós precisamos compreender que existe um mecanismo na política brasileira, e é esse mecanismo da política brasileira que coloca presidentes e tira presidente. Você vai entender comigo que a eleição de Bolsonaro, ela rompe com o mecanismo. Ela quebra o mecanismo. O mecanismo, com isso, perde o controle daquilo que ele sempre teve, que é o controle sobre quem era eleito presidente e quem não seria eleito presidente. Então, entenda comigo. Ninguém é invulnerável. Bolsonaro é honesto. Nós sabemos disso. Contudo, para o mecanismo, honestidade não é blindagem. Você está entendendo? Para o mecanismo, honestidade não é blindagem. Portanto, nós temos um presidente honesto, mas por não se submeter ao mecanismo, ele não está blindado. Portanto, ele é vulnerável. O mecanismo sempre vai achar um caminho para que os seus interesses sejam sempre mantidos. Então vamos começar a pensar um pouco para tentar sermos didáticos. Em nenhum momento eu vou comparar Bolsonaro a Collor e a Dilma, ok? São planetas diferentes, mas eu quero que você entenda como que o mecanismo funciona. Bem, na década de 90, o mecanismo elege Fernando Collor de Mello para ser presidente da República e rechaça, naquele momento, o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que só se torna presidente anos depois que ele se submete ao mecanismo, então, como os mais antigos lembram, tornando-se o Lulinha Paz e Amor. Vamos voltar para o Collor. Collor foi eleito e depois foi impeachmentado. Vamos para Dilma. Dilma foi eleita e depois impeachmentada. Então nós temos dois presidentes que foram eleitos, não é? E foram impeachmentados. A minha pergunta é: o que impeachmentou Collor e o que impeachmentou Dilma Rousseff? Bem, você poderia falar para mim, foi a corrupção, ok? Os dois governos eram governos corruptos, mas não foi por causa disso que eles foram impeachmentados. Porque Fernando Henrique foi um governo corrupto, ok? A Lula foi um governo corrupto. Talvez você diria,
que o que vitimou Collor e Dilma foi o povo. O povo foi para as ruas nos dois impeachments, sim, mas não foi o que derrubou Collor e não foi o que derrubou Dilma. Então nós precisamos compreender o que derrubou Collor e Dilma para que você entenda como que isto pode afetar o nosso presidente Bolsonaro. O que impeachmentou Collor e Dilma, dois presidentes democraticamente eleitos, não foi a corrupção, e tinha corrupção, não foi o povo na rua, porque o povo realmente foi para a rua pedindo a derrubada dos dois. Mas o que impeachmentou Collor e Dilma foi o mecanismo. Presta atenção. O mesmo mecanismo que colocou Collor e Dilma lá foi o mesmo mecanismo que derrubou Collor e Dilma. Por quê? O mecanismo sempre vai usar um tripé. E esse tripé do mecanismo é o Congresso, a Justiça e a imprensa. Muito bem. A ordem pode estar alterada, mas na minha concepção a ordem é imprensa, Justiça e, por fim, Congresso, lê-se aí Câmara dos Deputados. Como que o mecanismo precisa desse tripé para colocar e para tirar do poder quem eles querem? Primeiro, a imprensa. A imprensa, ela é responsável pela formatação da opinião pública. Boa parte do que a gente pensa, boa parte do que a gente raciocina e fala, na verdade é fruto de um desenho que a imprensa colocou na nossa mente sem que a gente perceba. A nossa visão de mundo, ela é formatada pelo que a imprensa nos apresenta. Algumas pessoas que leem muito, que pesquisam muito e que estão antenadas com aquilo que está acontecendo, elas conseguem sair desta bolha de manipulação da imprensa. Ok? E aí a internet funcionou muito como esse fator de libertação. Mas na verdade, a maioria das pessoas ainda estão dentro desta bolha, sendo formatadas na mente pela imprensa. Qual é o segundo membro desse tripé do mecanismo? É a justiça. Então, a imprensa começa a formatar a cabeça do cidadão sobre a incapacidade, por exemplo, aqui nesse caso, do presidente da República manter-se no poder. Vem agora a justiça, que tem o papel no mecanismo de dar legalidade a esse processo da queda. E a justiça aí, ela se divide em duas partes, o STF e a OAB. E por fim, vem a Câmara dos Deputados, que é quem promulga o impeachment. E qual é o papel da Câmara? É justamente esse, é executar o processo do impeachment. Então, preste muito atenção no que eu vou lhe explicar, porque eu entendo que isso seja muito importante. Sem esse tripé, o mecanismo não funciona. Ele não consegue derrubar um presidente democraticamente eleito. Então ele vai precisar da imprensa, da justiça e do Congresso, no caso, a Câmara dos Deputados. Bem, por que o mecanismo coloca alguém e o mecanismo tira alguém, como foi o caso de Collor e de Dilma, ok? E que Bolsonaro quebrou este processo do mecanismo. O mecanismo coloca alguém e tira alguém quando os seus interesses não são atendidos. Preste atenção. Quando isso acontece? É quando a fonte, o pilar, a pedra fundamental que sustenta a democracia brasileira é abalada. Então, qual é a fonte que sustenta a democracia brasileira? São as negociações com o dinheiro público. Então,
quando a negociação com o dinheiro público, quando esse processo é interrompido, quando esse processo não alimenta a justiça corrompida, ou parte da justiça corrompida, parte da imprensa corrompida e parte do Congresso corrompido, e eu digo parte porque nem todos que são membros da justiça são corruptos, nem todos da imprensa são corruptos e nem todos que estão na política ou no Congresso são corruptos. Então, quando estas negociações com o dinheiro público não alimentam parte da imprensa, parte da justiça e parte do Congresso Nacional, então a roda do mecanismo trava. Por quê? Porque não tem a graxa, que é o dinheiro da corrupção, que é o dinheiro público. Então, voltando a Collor e a Dilma, longe de mim querer comparar governos que foram corruptos, governos que se levantaram contra a dignidade do cidadão brasileiro com o presidente Bolsonaro. Mas eu quero que você entenda que Collor e Dilma cometeram um erro contra o mecanismo, ok? Eu estou dizendo Collor e Dilma até chegar o presidente Bolsonaro. Qual foi o erro deles? Eles acharam que poderiam ser presidentes sem dialogar com o mecanismo. E quando eu falo dialogar com o mecanismo, eu estou falando de grana. Eu estou falando de dinheiro, e dinheiro não é o dinheiro particular, é o dinheiro público, ok? Então todas as vezes que você vê um político tradicional dizendo, mas o presidente não está dialogando com o Congresso, o dialogar é isso aqui, é grana no bolso do senador corrupto, grana no bolso do deputado corrupto. É assim que funciona o esgoto de Brasília. É assim que funciona o subterrâneo de Brasília, que alimenta o tripé do mecanismo imprensa, justiça e o Congresso. Bem, dialogar, o presidente precisa dialogar, mas esse diálogo ele não pode ser individual. Chama o deputado aqui, dá uma graninha, chama... Não é assim que a coisa funciona em Brasília. Como que o mecanismo funciona em Brasília? O diálogo tem que ser com o presidente da Câmara, ok? Nem é o presidente do Senado, ok? Por quê? Porque o presidente da Câmara é quem pode derrubar o presidente da República, ok? O Senado não, quem derruba é a Câmara. Então, o presidente da Câmara é alguém muito poderoso. Se o presidente da República não dialoga com o presidente da Câmara e não dialoga com os caciques políticos, que são os presidentes de partido, a eles sim, cabe o rateamento da grana. A eles sim, cabe o rateamento do diálogo. Preste atenção no que eu estou tentando ser didático para que você explique, para que você entenda. Collor e Dilma não dialogaram com o presidente da Câmara, à sua época, e não dialogaram com os caciques de partidos. Claro que cada um com as suas peculiaridades. Collor não fez esse diálogo porque era um prepotente, era um arrogante. Dilma não fez porque era uma louca, tá certo? Nenhum dos dois deixou de fazer porque eram honestos, como é o presidente Bolsonaro. Eles foi por uma outra questão, ou foi por arrogância, no caso de Collor, ou foi por uma demência, por uma loucura, que foi o caso de Dilma. Então, como ambos pararam de dialogar com essas duas figuras do mecanismo, ok? Que é o presidente da Câmara e os caciques políticos, que são os presidentes de partido, esta fonte que alimenta, pode fechar aqui,
essa porta, filha? Esta fonte que alimenta, presta atenção, essa fonte que alimenta o mecanismo, ela foi interrompida, ok? Porque o que faz a grana chegar, o que faz o dinheiro chegar para alimentar o mecanismo é sim os políticos, através da figura do presidente da Câmara e através da figura dos caciques políticos, ok? Eles são as primeiras fontes geradoras que fazem a roda do mecanismo girar. Pois bem, eu vou repetir o que já disse lá atrás e vou pedir que você compartilhe este passo a passo que eu estou dizendo, porquê da conspiração e porquê do golpe contra o presidente Bolsonaro. O que fundamenta a democracia brasileira, ok? O pilar, a pedra angular, a base da democracia, entre aspas, brasileira, são as negociações com o dinheiro público. Sem as negociações com o dinheiro público, você não tem uma democracia firmada no Brasil. Aliás, você não tem democracia firmada aqui no Brasil. Isso aqui é terra de tupiniquim. Você põe presidente, você tira presidente, conforme o mecanismo entender, ok? E outra coisa, por que o mundo não nos respeita? É justamente por causa disso. Porque sabe que um mecanismo impera nesse país e é esse mecanismo que gera governância ou não governância. Vou repetir, sobre um tripé. E qual é o tripé do mecanismo aqui no Brasil? É o Congresso, ok? Responsável por executar a queda do presidente, mas o Congresso para isso, no caso lê-se Câmara Federal, mas o Congresso para isso, ou seja, a Câmara Federal para isso, precisa de uma imprensa que formate a cabeça da opinião pública e precisa também da justiça, lê-se no caso STF e OAB, que vai dar a legalidade do processo da queda. Vamos lá. Então, o que eu quero que você entenda? Eu disse logo no início dessa live que ninguém é invulnerável. Bolsonaro não é invulnerável. Ah, mas ele é honesto. Sim, nós sabemos que o nosso presidente é honesto. Mas ele não faz parte do mecanismo, e eu vou falar mais um pouco sobre isso. Por ele não fazer parte do mecanismo, qualquer vulnerabilidade dele será suficiente para derrubá-lo, ok? E aí você vai dizer, não, a gente não deixa, calma que eu vou chegar lá. Eu estou tentando ser didático aqui com vocês, por isso que eu estou pedindo para que você compartilhe. Então, preste atenção, vem comigo aqui agora. O mecanismo ele só precisa de brechas para derrubar um presidente. Por exemplo, o mecanismo colocou Collor e tirou Collor. Como? Através de uma elba. Lembra? O que derrubou, o que começou o processo da queda foi uma elba que foi encontrada na garagem da casa da Dinda, aonde o Collor morava. Ok? O que derrubou Dilma? Dilma foi a pedalada fiscal. Pedalada esta que todos os outros presidentes anteriormente a ela fizeram, ok? Mas como o mecanismo a colocou e como o mecanismo queria tirá-la, o mecanismo tirou. Aí o que a gente pensa? De que foi o povo, foi a massa na rua, que disse fora Collor, que derrubou Collor. Mentira! Esse é o desenho que a imprensa faz para que a gente acredite que o povo tem poder contra o mecanismo. Entendeu? Que o povo é soberano contra o mecanismo. Na verdade, nós parecemos ser soberanos, mas não somos soberanos diante desse sistema do mecanismo que ele montou. Então você tem a imprensa e tem a justiça, ou parte dela, não é? Lê-se OAB, lê-se STF, dando legalidade à derrubada do presidente, no caso dessas duas figuras que já passaram e, graças a Deus, foram embora já. Então, Collor e Dilma deram essas brechas. Dilma pedalada e o Collor
foi aquela Elba que estava lá na garagem da sua casa. E Bolsonaro? Qual é a brecha que Bolsonaro está dando? Bem, primeiro precisamos entender que quem colocou Bolsonaro no poder não foi o mecanismo. Bolsonaro, na verdade, ele quebrou o mecanismo, ok? Ele rompeu com o mecanismo. E aí, antes de dizer qual é a brecha que o mecanismo achou em Bolsonaro para tentar fazer esse golpe contra o presidente da República, você que está me acompanhando e que está compartilhando, precisa compreender uma coisa. Bolsonaro se tornou presidente da República, preste atenção, por um erro do mecanismo. O mecanismo, ele não é perfeito, ok? Essa máquina de engrenagem de corrupção alimentada pela imprensa, pelo Congresso e por parte da Justiça, ok? Ele não é perfeito. Bolsonaro conseguiu romper o mecanismo. E aí eu quero que você redobre a sua atenção. Para o mecanismo não importa quem será o presidente, desde que o respeite, ok? Desde que o respeite. Qual foi o erro do mecanismo em relação a Bolsonaro e que fez Bolsonaro chegar a ser o nosso presidente da República, é o nosso presidente da República? O erro do mecanismo foi um erro de leitura. O mecanismo não conseguiu ler que no subterrâneo da sociedade brasileira estava acontecendo um movimento democrático, um movimento que eles não conseguiam ver porque estavam no monte, no auge, no pícaro da arrogância, dizendo: a gente coloca quem a gente quer e tira quem a gente quer. Eles não perceberam que estava acontecendo aqui no Brasil uma espécie de primavera árabe. Lembra aquela primavera árabe que derrubou vários ditadores no mundo muçulmano, ok? Eles não perceberam que estava acontecendo esta primavera árabe, que aqui no Brasil nós chamamos de onda conservadora. Esta nossa onda conservadora, que o mecanismo não percebeu, não se atentou, ela estava baseada também em um tripé. E qual era o tripé da onda conservadora? Era um movimento anticorrupção, era um movimento anti-esquerdismo e comunismo, e era um movimento anti-ateísmo, ok? Então, o movimento conservador que começou a surgir aqui no Brasil tinha esse tripé: anticorrupção, porque viu que não dava mais para nós tocarmos esse país com a corrupção deslavada que estava acontecendo. Não dava mais para que esquerdistas maquiados de direita ou de centro-direita, como era e como é o PSDB de Dória e de Fernando Henrique, ou a esquerda deslavada, atrelada ao comunismo, como era o PT, não dava mais para nós termos esta política devastadora das economias de países do mundo inteiro aqui no Brasil mais. E essa onda conservadora começou a bater de frente com o ateísmo. E por quê? Porque era contra quem não acredita em Deus? Não. Era contra a destruição dos valores. Porque quando você, e isso a onda conservadora percebeu, quando você tira Deus, quando você tira a imagem de Deus, o temor de Deus, a ideia da divindade de uma sociedade, essa sociedade se autodestruirá. Tá dando aí para você entender? Ela se autodestrói. E por que ela se autodestruirá? Porque a ideia dos valores, a ideia dos princípios vem de Deus,
vem do divino, vem do temor a Deus. Então, quando você tira a figura de Deus e instala um estado ateísta, ok? O que você faz? Você esfacela com os valores da sociedade. Então vamos lá. O mecanismo não conseguiu ver que este movimento espontâneo, portanto natural, esta onda conservadora estava acontecendo no Brasil. Agora, o que patrocinou? Olha, eu preciso ser didático para que você entenda tudo o que está acontecendo, minha gente. Eu preciso, eu poderia fazer aqui ver uma live, estão tentando derrubar o presidente, vão acabar com o presidente, mas não é essa a intenção. A minha intenção é que você entenda por quê. Por que precisam parar Bolsonaro? Então, escute. Esta onda conservadora que o mecanismo não viu, não enxergou, ela era e é patrocinada por 3 áreas da sociedade. Na área política, ela estava sendo feita através de reuniões de pequenos grupos que estavam catalisando a ideia de que nós precisávamos ter uma direita organizada no Brasil, uma direita baseada no conservadorismo nos costumes, que é o que mantém a família de pé, e o liberalismo na economia. Esse grupo começa a nascer com o professor Olavo de Carvalho. Ele é que começa esse grupo. Bem, havia um outro grupo, as igrejas. Sim, essa onda conservadora, além desse grupo político minoritário que estava sendo formatado pelo Olavo de Carvalho, ainda esta onda tinha a igreja. A igreja que, através da sua visão conservadora, baseada em Deus e na família, estava propagando-se, levantando-se contra o esquerdismo que nós tínhamos aqui no Brasil, ok? Mas tinha também, nesta onda conservadora, um outro pilar, uma outra base que eram as Forças Armadas, que percebiam e começaram a perceber que precisavam ter o protagonismo, porque a democracia estava sendo esfacelada pela corrupção proposta pelos partidos esquerdistas ou pelo centrão. Então, as Forças Armadas também fizeram parte desta ordem, desta onda conservadora. Repito, o mecanismo não conseguiu ver nada disso. O mecanismo não conseguiu olhar isso. Agora, o que o mecanismo não conseguiu ver é que a onda conservadora, para explodir, ela só precisava de uma figura. Atenção! Ela só precisava de uma imagem. Ela só precisava de alguém que catalisasse esses 3 grupos. Daí surge a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, que veio de um desses grupos. Ele veio das Forças Armadas. Aí você vai entender algo muito, mas muito importante sobre Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro, ele não era a onda conservadora. Aliás, Bolsonaro nunca foi a onda conservadora. Por que chamaram ele de mito? Chamaram ele de mito porque ele conseguiu unir a nova visão política de uma nova direita que emergia no Brasil através de Olavo de Carvalho, com princípios conservadores nos costumes e que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com princípios de valores de costumes, ok? E liberalismo na economia. Bolsonaro conseguiu juntar esta ideia política com a fé, ou seja, com o que a igreja estava pregando. Ele consegue juntar isso e juntar com os princípios do militarismo, que é a pátria acima de qualquer coisa. Bolsonaro, então, ele é apenas um mito. Ele é aquele que junta o grupo olavista com lideranças cristãs e com as Forças Armadas. É um mito. Surge um mito, ok? Surge a ideia
de um camarada que consegue catalisar essa onda conservadora. O mecanismo despreza Bolsonaro. Por quê? Porque ele ainda não estava vendo a onda acontecer. Ele não estava acreditando. Por quê? Porque esse aparelhinho por onde você está me enxergando aqui agora tinha poder, tem um poder tão grande que naquele momento o mecanismo não enxergou. Foi esse aparelho que fez, que promoveu, que foi o alto-falante da Primavera Árabe. E foi esse aparelhinho aqui, libertador, é a internet, que foi a máquina propulsora da onda conservadora e da eleição de Bolsonaro. O mecanismo despreza Bolsonaro. E por que o mecanismo despreza Bolsonaro? Como que o mecanismo vai acreditar num sujeito simples, de linguagem mediana, de um sincericídio, de uma sinceridade acima da média, que não é costumeira na política? Portanto, ele não estava preso ao que nos prendia até então, que era o politicamente correto. Então, esse sujeito que parece mais aquele tiozão, sabe, do final de semana, que fala, que escracha, que diz tudo o que pensa, o mecanismo olha e despreza Bolsonaro. Mas ele foi o promotor, aquele que deu a cara da onda que varreu o Brasil. Bem, tendo dito isto, agora eu quero que você entenda qual é o golpe. O mecanismo teve que engolir Bolsonaro, mas o mecanismo tinha uma esperança. E qual era a esperança do mecanismo? Que Bolsonaro fosse um teatro, que Bolsonaro fosse apenas uma figura teatral, e que ele fosse fazer o que todos os políticos fazem: prometer uma coisa durante a campanha e fazer outra coisa. Mas Bolsonaro não fez isso. E é aí que o mecanismo se assusta com ele. E é aí que depois de menos de 1 ano e meio, eles já querem e precisam derrubar Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro cortou definitivamente o pilar que sustenta a nossa tão combalida democracia, que é o dinheiro público, alimentando a imprensa, a justiça e os políticos. Quando Bolsonaro quebra isso, ele está quebrando o mecanismo em si. E para cada ação haverá uma reação. Então, olhe para mim, por favor. Sabe quando as pessoas querem que a gente olhe para um lado, mas o tiro está vindo de outro lado? Isso é uma tática de guerra. O nosso olhar está totalmente sobre Rodrigo Maia, totalmente sobre ele. O nosso olhar está sobre Rodrigo Maia, o nosso olhar está sobre João Dória, o nosso olhar está sobre Witzel, mas está sobre a imprensa. Mas lembre-se, o mecanismo tem um tripé, ok? Vamos lá, que é o Congresso, que é a imprensa e é a justiça, ok? Bem, apesar de estarmos atentos, mas o tiro vai sair de um desses cantos. E agora, ontem à noite, domingo, depois que o sol já tinha ido embora, na escuridão da noite, foi impetrado um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Atenção, Brasil! Esse mandado de segurança que foi impetrado ontem à noite foi impetrado contra o presidente Bolsonaro, pedindo que o Supremo Tribunal Federal limite as atribuições do presidente Bolsonaro
e que parte de suas funções sejam suspensas. Atenção, você que não sabia disso, porque foi à noite, foi na calada da noite, quem entrou com a ação foi a rede de sustentabilidade. Preste atenção, ouça o que eu vou dizer. Eles entraram com um mandado de segurança, para que o Supremo limite as atribuições do presidente e suspenda as suas funções ou parte de suas funções. O que alega o mandado de segurança? Atenção, lembra de que eu disse que ninguém é para o mecanismo inviolável, ok? Que o fato do presidente Bolsonaro ser honesto, isto não lhe torna invulnerável, porque o mecanismo não blinda, não protege o honesto, protege quem o alimenta. Você lembra que eu disse que o mecanismo colocou Collor, que o mecanismo colocou Dilma e derrubou Collor por causa de brechas? Qual é a brecha que eles estão encontrando para tentar derrubar o presidente Bolsonaro? Compartilhe. Esse mandado de segurança alega omissão do presidente Bolsonaro ou má conduta do presidente Bolsonaro no caso do Covid-19, do coronavírus aqui no Brasil. Então, se uma Elba derrubou o Collor, se uma pedalada fiscal derrubou a corrupta da Dilma, a brecha que eles encontraram para tentar derrubar o presidente Bolsonaro é o Covid-19. O mandado de segurança diz o seguinte, que há um processo de impeachment do presidente que está na mesa de Rodrigo Maia, mas Rodrigo Maia se omitiu em tramitar o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Então, esse mandado diz o seguinte, como o presidente Rodrigo Maia não deu tramitação ao pedido de abertura do processo de impeachment por suposto crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro, ok? Então, nós estamos entrando com esse mandado de segurança. Qual é o processo que está na mesa do Rodrigo Maia? É que alega que Bolsonaro ocultou o seu estado de saúde quando ele não apresentou. Absurdo, mas preste atenção, mesmo sendo absurdo, não se revolte agora, preste atenção no que eu estou te falando, Brasil. Não adianta ficar revoltado agora, preste atenção para a gente ver qual é a nossa saída. Então, como o presidente Bolsonaro não apresentou o exame, aí você pode dizer, mas é simples, é só o presidente apresentar. Sim, mas o presidente Bolsonaro, quando fez os seus exames, ele sempre, eu ouvi em uma reunião com o presidente Bolsonaro, ok? O presidente Bolsonaro sempre fez os seus exames, sempre, desde quando era deputado federal, ok? Pedindo, e isto é legal, ok? Para que não constasse o seu nome em caráter oficial no documento. Ele é um militar, ele sabe que poderia ter algumas armações em alguns pedidos que ele faz, então ele sempre evitou isso em uma conversa, eu e ele, eu ouvi dele isso, eu e ele, eu e o presidente. Sempre ocultou o seu nome. Só isso. Então, o que eles alegam? Eles alegam que Bolsonaro colocou em risco os cidadãos brasileiros com quem ele se relacionou, porque teve a suspeita do Covid, mas não fez o exame. Ou se fez,
não quis apresentar o exame porque estava com Covid-19, com esse coronavírus. Então, o Rodrigo Maia, numa trama, o que ele faz? Ele não protocola, ele não deixa tramitar a abertura de processo de impeachment. Por quê? Porque a imagem dele já está destruída, já está queimada. Então ele precisa, e eu vou dizer por quê, calma aí, ele precisa conservar o mínimo a sua imagem diante da opinião pública. E eu vou dizer por quê, calma aí. Então, o que articulosamente eles fazem? O mecanismo faz. A junção de centrão, esquerda, político corrupto faz. Entra então, usa um outro partido para entrar com o mandado de segurança. Aí você vai me perguntar: mas isso aí não passa, Ottoni, esquece isso aí. Olha só, o mandado de segurança, sabe o que derrubou? Sabe o que derrubou o Aécio Neves? Sabe o que derrubou o Eduardo Cunha? Não? O que derrubou Eduardo Cunha da presidência da Câmara, o que derrubou Aécio Neves do cargo de senador, foi mandado de segurança. Você está entendendo? Que nós estamos diante de um instituto que é o mandado de segurança, um instituto jurídico, um instituto legal, que derrubou um presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e tirou do Senado Federal um senador que era o Aécio Neves. E eu te pergunto, ambos faziam parte do mecanismo, sim ou não? Sim ou não? Agora, esse mandado é contra alguém que não faz parte do mecanismo, que deliberadamente resolveu não fazer parte do mecanismo. Então, ouça-me, por favor, tudo isso é uma jogada. Maia é provocado para dar tramitação, abertura de processo de impeachment, não faz para não trazer desgaste sobre ele. Então o STF ele é provocado pelo mecanismo. Entendeu aqui a jogada? Eu não sei quem é que leu ontem. Eu vou falar agora coisas mais profundas. Preste atenção. Eu não sei quem é que leu ontem a entrevista do Fernando Henrique Cardoso para o Estadão. Eu li parte dessa entrevista. Em uma parte dessa entrevista, Fernando Henrique disse que ele falou sobre que nós estamos vivendo o governo compartilhado. Fernando Henrique falou: nós estamos vivendo um governo compartilhado. STF, Câmara e Senado estão governando o Brasil e colocando o presidente Bolsonaro apenas como um espectador. Olha o que Fernando Henrique diz: governo compartilhado. Fernando Henrique ainda diz que tomaram, e eu vou ler, tomaram de Bolsonaro a capacidade de tocar a agenda política do país, ok? E por fim, Fernando Henrique diz que tudo isto abre as portas para o impeachment do presidente Bolsonaro. Pessoal, Brasil, preste atenção. Nós precisamos olhar com muita atenção dois partidos, DEM e PSDB. Ok? DEM é o antigo PFL e o PSDB. Esses dois partidos são irmãos gêmeos. É unha e cutícula, certo? Eu não sei se é cocô e papel higiênico. Talvez também seja essa comparação válida. Mas preste atenção. Esses dois partidos concentram as duas maiores figuras de polarização contra Bolsonaro e que a imprensa os trata como pessoas de uma
alta capacidade política, pessoas de uma alta capacidade de diálogo. Quem são? João Dória e Rodrigo Maia. Você já reparou como que a imprensa trata essas duas figuras? Você já reparou que a imagem que a imprensa tenta transmitir para nós de Rodrigo Maia e de João Dória é a figura de duas pessoas equilibradas? Agora, eu quero que você compreenda uma coisa. Gente, a sociedade é feita de bolhas. Bolhas. Então, tenta olhar um pouquinho fora da nossa bolha, da bolha conservadora que nós estamos, na bolha Bolsonaro que nós estamos, ok? Esta bolha que nós estamos é uma bolha mesmo, não é a sociedade como num todo. Boa parte, uma parte esmagadora da sociedade ainda se deixa formatar pelo que a Globo diz, ainda se deixa formatar pelo que a imprensa que quer derrubar Bolsonaro, ou parte dela, está dizendo. Por isso, para mim, João Dória não presta, para mim, o Maia pode não prestar, mas eu estou dentro de uma bolha de informações que me diz quem são essas duas figuras e a que partidos eles estão atrelados, ok? Agora, para fora desta bolha, que tem a internet, que tem a informação é o que a imprensa está dizendo. Já reparou que Lula está fora do processo? Já reparou que o Luciano Huck ficou fora do processo? Por quê? Porque essas duas figuras não podem entrar nesse momento. Esse momento tem que ser capitaneado e o mecanismo elegeu o Dória e o Maia para isso, ok? Lembra que o Maia deu uma entrevista dizendo que para onde o PSDB for, o DEM vai, e para onde o DEM for, o PSDB também irá? Por que eu estou lhe falando isso? Porque qual é o desenho do golpe que está aqui na minha cabeça? E aí nós chegamos ao momento mais importante da live e eu peço que você compartilhe. Depois eu vou dividir esta live que está grande em partes, mas preste atenção, essa é uma parte muito importante da live. Qual é o golpe? O golpe é o seguinte: vamos abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro antes do final do ano, ok? Rodrigo Maia, então, por força de lei, ok? Por força de lei, Rodrigo Maia, deixa eu abaixar aqui o celular. Rodrigo Maia, por força de lei, o que ele faz? Ele permite a abertura de impeachment, ok? Porque o STF acolheu, suponhamos que vá acolher o mandado de segurança contra o presidente Bolsonaro, ok? Quando o STF faz isso, Rodrigo Maia acolhe esta tramitação e permite o impeachment do presidente. O que eu quero que você perceba? Por que o impeachment tem que começar esse ano? Porque ele começa com Rodrigo Maia, ok? Mas ele não termina com Rodrigo Maia. Ele vai terminar com o próximo presidente da Câmara. Aí você vai dizer, não, mas eu estou sabendo de uma PEC que Rodrigo quer que seja votada para ele ser reeleito. O presidente da Câmara, esquece isso, esquece, eu estou lá dentro, não passa e nem Rodrigo quer. Na verdade, o desenho já está traçado. Você tem o Arthur Lira, que é o líder do PP, ok? Que tem tudo para ser o próximo presidente da casa, porque quem decide o presidente da casa não é a direita, quem decide o presidente da casa é o centrão e a esquerda, ok? E eles já estão acordados de que
tem que ser alguém do Centrão, como é Rodrigo Maia, e pode ser Arthur Lira, que é o nome mais palatável entre eles para esse momento, e é o cara que dizem que tem coragem, que faz enfrentamento, e que for para encarar, ele encara mesmo. Então vamos lá. Então abre-se com Rodrigo Maia e termina o impeachment. Calma, não adianta dizer, não vai ter impeachment. Eu estou desenhando para você primeiro, escuta. E termina-se o impeachment com Arthur Lira. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é o seguinte: a Constituição Federal diz que, decorrido o prazo de 2 anos do mandatário da nação, ou seja, do chefe do executivo, depois de 2 anos, se o impeachment acontecer, por exemplo, no 3º ano de governo, as eleições deverão ser indiretas. Se o impeachment acontecer antes, ok? Antes do 2º ano de mandato, a eleição é direta, ok? Ou o vice-presidente assume. Agora, tendo decorrido 2 anos de mandato, a Constituição diz que a eleição é indireta. Portanto, quem vai eleger é a Câmara dos Deputados. Ok? Quem vai eleger é a Câmara. E quem será eleito? Com o novo presidente da Câmara sentado, quem vai ser eleito? Ora, quem vai ser eleito é Rodrigo Maia. Você está entendendo? De que esquece, o Maia ele quer ficar, ele quer se perpetuar com ele. Não quer. O Maia precisa ser presidente da República. É esse o desenho que está na minha cabeça e que eu estou falando aqui para você. E só tem uma possibilidade. Ele teve a chance de ser quando a Dilma, quando Temer estava prestes a cair, ok? Temer ia cair. Ele não deixou o Temer cair, ele deixou o Temer ir até o final, ok? Quando ele deixa o Temer ir até o final, ele perde a chance de ser o presidente da República, até porque o Temer já era o vice, e o vice, ou o terceiro nessa linha sucessória, era o presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia. Ele deixou passar essa chance. Rodrigo Maia sabe que não será reeleito a deputado federal. Ele sabe disso. Então, a única chance que ele tem de se manter no poder neste momento é saindo da Câmara Federal, deixando quem do acordão para assumir, abre-se o processo de impeachment ainda esse ano e culmina-se no ano que vem, e aí é eleição indireta, e aí Rodrigo Maia poderia ser presidente do Brasil. Vamos voltar. Eu disse que João Dória e Rodrigo Maia, ou seja, DEM e PSDB, é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Significa que Rodrigo Maia poderia se tornar presidente da República por 2 anos, ok? E entregaria ao eventual sucessor o poder. E que sucessor poderia ser esse? João Dória. E por que não Rodrigo Maia? Porque dificilmente Rodrigo Maia consegue enfrentar uma eleição depois que se tornou presidente por derrubar o outro presidente. Ele conseguiria enfrentar uma reeleição de presidente da República. Por quê? Porque o brasileiro, ele não perdoa traidor. O brasileiro, ele não perdoa quem trai. É o que aconteceu com quem? É o que aconteceu com o Michel Temer, que mesmo tendo feito o favor de derrubar a Dilma, de conspirar contra a Dilma, não foi perdoado pelos brasileiros, ok? Por isso, precisa dessa figura de João Dória. Então, esse mandado de segurança contra o presidente Bolsonaro,
Ele está sendo feito e produzido dizendo que o presidente não está se comportando como deveria se comportar. Estou falando aqui em uma linguagem para que você entenda. No caso do Covid-19. Você está entendendo por que esse teatro, atenção Brasil, esse teatro do Covid está morrendo, está morrendo, está morrendo. Você está entendendo por que o Mandetta, junto com o ministro Toffoli, fizeram aquela armação para possibilitar quem morrer de alguma coisa parecida com o Covid-19, dizer que foi Covid. Aliás, não precisa nem parecer. Não precisa nem parecer. O que eles fizeram? Bem, morreu. Não tem atestado de óbito. O atestado de óbito, Mandetta que fez isso, junto com o ministro Toffoli. O atestado de óbito pode sair em 90 dias, ok? Mas pode constar que a causa-morte foi Covid-19, mesmo sem prova, ok? Ah, mas daqui a 90 dias, e se o laudo sair que não foi? Aí já era. Já dobrou o número já de quem morreu, já fez o teatro todo, ok? Então, você manipula a opinião pública desse jeito. E aonde que entra os governadores nesse papel? Eles entram justamente fazendo esse jogo de quebrar a nação, ok? Por quê? Porque quebrando a nação, você enfraquece o presidente. Porque a economia do Brasil não vai. A economia do Brasil não indo, lembra daquela frase? Quando o amor entra, quando o desemprego, quando a miséria, quando a falta de dinheiro entra numa porta, o amor sai pela janela? É isso. Você estabelece o caos econômico, ok? Foi assim com o Collor. Você estabelece o caos econômico, foi assim com a Dilma também. O povo se revolta, por quê? Porque o povo quer comida na mesa. E quem está estabelecendo o caos econômico são os governadores, que fazem, não todos, que fazem parte do mecanismo. Olha só, além deles precisarem, nesta tentativa de derrubada de Bolsonaro, ok? Estão aqui pedindo para eu arrumar aqui a câmera, o que houve? Porque aqui para mim ela tá boa, aqui perfeita. É que eu li agora. Tenta só ver aqui se houve alguma coisa. Então vamos lá aqui continuando. Preste atenção. Além deles usarem a queda da economia para tentar causar instabilidade ao presidente Bolsonaro, tramitou no Senado Federal um projeto de lei do deputado, aliás, do senador Anastasia, do PSDB, ok? Determinando que as igrejas, atenção, deveriam ficar sem cultos até o final de outubro. Sem cultos. Nós conseguimos derrubar isto, e isto não foi avante. Mas por que eles queriam isso? O mecanismo sabe que a força do presidente Bolsonaro está onde? Está nos púlpitos das igrejas. Está nos altares das igrejas, seja católica ou seja evangélica, ok? Que os pastores e os padres são formadores de opinião. Por isso eles queriam estabelecer o silêncio da igreja, ou seja, ela não vai se reunir, e não adianta pastor fazer culto online que não reúne o mesmo povo, tá certo? E também você quebra a economia. Tudo isso usando o Covid-19. Aí
entra-se com esse mandato de segurança que entraram ontem à noite, para que o STF, repito, para que o STF tire as atribuições do presidente, limite, e para que ele suspenda parte de suas funções. Ok? Então, ouça isso e eu vou terminar aqui agora. Ô Tony, você disse tudo isso e na sua cabeça você acredita mesmo que eles vão conseguir? Bem, a abertura do processo de impeachment, eu lhe afirmo que eles vão conseguir. Eu lhe afirmo. Vão conseguir abrir o processo de impeachment contra o presidente. Ok? E por que isso? Porque o mecanismo trabalha com o momento. O momento. Se não parar em Bolsonaro agora, não vai ter outra oportunidade. Se não parar em Bolsonaro nesse momento, não vão ter outro tempo. O que retardou o mecanismo foi a reação estratégica do presidente Bolsonaro. Ele, antevendo o golpe, o que ele faz? Ele vai para o enfrentamento. Foi por causa disso que ele fez aquele pronunciamento lá atrás, o penúltimo pronunciamento dele, que todo mundo botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que Bolsonaro falou? E que ele tomou pancada, ninguém entendeu. Aí depois foi todo mundo entendendo que era uma jogada dos governadores e de prefeitos para quebrar a economia do Brasil, para derrubar ele. Aí todo mundo entendeu. E esse foi um golpe para o mecanismo. Certo? Qual foi o outro golpe que o mecanismo tomou? O outro golpe que o mecanismo tomou foi que agora, essa semana agora, o presidente Bolsonaro abriu o verbo e denunciou o que a gente já sabia, só que agora com a boca dele. Rodrigo Maia quer ser presidente. Rodrigo Maia quer legislar, quer executar no meu lugar. Ok? Por isso é que Rodrigo Maia pegou 5 MPs, 5 medidas provisórias de interesse do governo e de interesse do Brasil e chamou a esquerda e disse: o que vocês querem derrubar aqui? Eles, a esquerda, derrubou as 5 medidas provisórias que vão caducar. O governo disse assim: o nosso limite para socorrer estados e municípios está na ordem de 119 bilhões de reais. Sabe o que o Rodrigo Maia fez? Colocou isso na ordem de 180 bilhões. 69 bilhões que o governo não tem de onde tirar. Por que o presidente Bolsonaro ontem foi às ruas, diante de uma manifestação, e fez o discurso que fez? Você não entendeu aquele discurso dele, não? Sem microfone. Ele está convocando o povo para o que é eminente. Temos que ir para as ruas. O presidente Bolsonaro ontem, falando sem microfone, tossindo, cansado, ele está nos conclamando às ruas. Por quê? Porque ele sabe que estão afunilando ele, o governo dele, em uma verdadeira conspiração, sórdida, que tem o tripé do mecanismo: imprensa, Congresso, Câmara e a parte da Justiça, e aí lê-se OAB e STF, certo? Justiça para dar legalidade
a conspiração, a imprensa para formatar a opinião pública, ok? E o Congresso, ou seja, a Câmara, para executar a conspiração e o golpe. Pois bem, estão tentando quebrar a ordem democrática. O próprio Fernando Henrique Cardoso, na entrevista que deu ao Estadão, falou de um tal de governo compartilhado. Um governo que enfraqueceu o presidente da República porque é antidemocrático. Não existe esse governo. Qual é o governo? Que o Fernando Henrique disse no Estadão de ontem. Quem está governando o Brasil é o STF, a Câmara e o Senado Federal. Tudo isso para enfraquecer o presidente Fernando Henrique disse ontem e poder abrir um processo de impeachment contra o presidente da República. Pessoal, eu não vou me acovardar. Nós vamos para o enfrentamento. Nós precisamos tomar as ruas. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas precisam estarem atentas. Sim. E por quê? Porque o artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que está se quebrando no Brasil é a ordem democrática. Por isso, as Forças Armadas, que têm como seu comandante supremo, autoridade suprema, o senhor presidente da República, precisa ficar atenta. Atenta. Por uma questão estratégica, eu não posso dizer o que vocês estão escrevendo. Não posso. E não posso por quê? Eu não posso porque eles querem acabar com os poucos soldados da democracia, com os poucos soldados que o presidente Bolsonaro ainda tem. Então, se eu falar o que vocês estão escrevendo aqui, ok? Qual é o resultado disso? Eles abrem um processo de cassação do meu mandato. Lembra do que tentaram fazer com o Eduardo Bolsonaro? Quando ele disse algo que não deveria dizer, ok? Mas ele falou, o processo está lá, de cassação do mandato dele, por quebra de decoro. Então eu não posso aqui dizer o que vocês dizem, porque assim o presidente ficará com menos um soldado lá dentro, neste processo de quebra de ordem democrática. O que eu posso dizer, isso eu posso dizer, é que o Exército Brasileiro não pode se omitir do seu supremo dever de manter a ordem democrática e de, em sendo esse o seu dever, seguir as orientações do presidente da República,
que é o seu mandatário supremo, que é a sua autoridade suprema, artigo 142 da Constituição Federal. Nós estamos diante da quebra da ordem democrática. Fernando Henrique ontem, sem querer, parece que é Deus, né? Aliás, é Deus. Fernando Henrique ontem soltou que nós estamos tendo, deixa eu ler aqui para eu ser fiel ao que o Fernando Henrique, aquela raposa velha, falou, não é? Porque é tanta coisa aqui na minha cabeça. Fernando Henrique falou assim: nós estamos tendo um governo compartilhado. Governo compartilhado, STF, Câmara e Senado. Que governo compartilhado é esse? Onde que esse governo está na Constituição Federal? Onde? Me diga onde. Fernando Henrique diz: vão tomar de Bolsonaro a capacidade de tocar a agenda do país, e isso pode abrir portas para o impeachment de Bolsonaro. Ok? Ao ponto do Supremo dizer que a palavra de um governador e de um prefeito vale mais do que a orientação do presidente da República. Estamos ou não estamos diante de uma quebra de princípio e da ordem democrática? O que o Supremo disse é que cada estado é um Brasil e que cada governador é o presidente do seu estado, quebrando a ordem federativa. Isso é uma vergonha. Vou fazer uma confissão. Se quiser, compartilhe, porque é verdade. Eu não tenho rabo preso com a mentira, eu não tenho rabo preso com esquema, eu não tenho cargo no governo, eu não tenho ninguém nomeado no governo. Eu defendo o presidente Bolsonaro porque eu defendo a minha família. Eu não fui eleito para fazer negociata. Portanto, eu tenho moral para falar. Vou fazer uma confissão. Quando eu vi que o presidente enfrentaria uma guerra muito grande, se ele fosse enfrentar o mecanismo como está enfrentando, de peito aberto, e eu antevi que o Maia poderia ser o presidente da Câmara dos Deputados, eu fui na casa de Maia, eu, Otoni, ninguém sabe disso, eu estou contando pela primeira vez. Eu fui à casa de Rodrigo Maia e fui até a casa do presidente que ainda não tinha tomado posse. Fui à casa de Bolsonaro para tentar fazer uma reunião, um encontro entre o Rodrigo, que poderia ser o presidente da casa, e o presidente Bolsonaro, na esperança de que o Rodrigo Maia pudesse ajudar o Brasil, na esperança de que Rodrigo Maia pudesse ajudar o presidente da República. Esta reunião foi acontecer depois, mas o presidente Bolsonaro, democraticamente e republicanamente, resolveu não interferir no processo eleitoral de escolha do presidente da Câmara. Foi a primeira vez na história da República que um presidente respeita o segundo poder ou o outro poder, porque não são hierárquicos, o outro poder, não interferindo na soberania da escolha dos senhores deputados e dos senhores senadores.
Porque se Bolsonaro quisesse, era ligar a máquina do governo e ele elegeria o presidente que quisesse. Mas para ligar essa máquina, tinha que fazer o acordo com o mecanismo e Bolsonaro resolveu não fazer. Rodrigo Maia só é o presidente hoje porque o presidente Bolsonaro respeitou o poder legislativo e não quis interferir. Me diga, acusa o presidente Bolsonaro de não respeitar os demais poderes. Mas eu te digo, quando foi o dia que o presidente Bolsonaro falou mal do Congresso? Falou mal das práticas, que alguns têm, ou que a maioria tem talvez. Mas nunca se levantou contra o Congresso. Sempre foi cordial nas falas sobre Rodrigo Maia e sobre Alcolumbre. Quando foi que o presidente se levantou contra o Supremo Tribunal Federal? Uma fala dele, achem uma fala dele. Pelo contrário, aqueles que eles acusam de não ter o espírito conciliador, sempre disse: eu não consigo mudar o Brasil sozinho, eu vou precisar de vocês. Alcolumbre, Maia, nós temos a chance de mudar esse país. Vocês lembram disso? O presidente sempre falou isso. Só que esses canalhas, desculpe, eu não queria falar, eu não queria perder o meu vocabulário respeitoso. Mas os canalhas da política, os canalhas da política, não querem respeito. Eles querem respeito. Não precisa respeitar, não. A gente quer o que tem que ter. Senão o mecanismo não funciona. Senão o mecanismo não vai à frente. Povo brasileiro, temos que nos organizar e já. Não dá para ser amanhã, não dá para ser depois da manhã, tem que ser já. Precisamos nos organizar. Precisamos voltar às ruas. Eles estão mantendo o terror do Covid para nos segurar em casa, para não deixar a gente ir para a rua. Eles queriam manter as igrejas fechadas até o final de outubro, para não haver mobilização de apoio ao presidente da República. Não queriam e não querem. Mas nós precisamos nos organizar. Quero repetir o que eu vou lhe dizer. Repetir. Eu queria dizer mais. Mas eu só estou dizendo até onde eu posso falar. Até onde eu posso dizer. E eu tenho responsabilidade no que eu falo. Eu tenho responsabilidade no que eu digo. Preste atenção. Preste atenção. Eles estão mantendo o Covid-19 é uma realidade? É uma realidade. Existe o Covid-19? Existe o Covid-19. Quem tem que ficar em casa são aquelas pessoas que estão precisando, são aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, precisam ficar em casa. Precisam ficar em casa. Agora o que eu estou dizendo é que esses canalhas estão usando este momento que nós estamos atravessando no Brasil, para nos intimidar, para nos segurar e segurar o processo democrático desse país. É isso que eu estou dizendo. Portanto, espero que vocês tenham compreendido até aqui. A guerra está travada.
Ô Tony, você acha que vão abrir? Vão abrir. Vão abrir. O que o processo de impeachment? Vão abrir. Vai tramitar. Vai tramitar porque o jogo já está jogado. O jogo já está jogado. E o presidente sabe disso. Agora vai ser com a sociedade organizada, que terá que se mobilizar. Pela internet, na rua, qualquer lugar, de qualquer jeito. Com carreata, mas vai ter que se organizar. É o exército prestando atenção em cumprir o artigo 142 da Constituição Federal. Queria falar mais sobre o exército, mas eles querem que a gente fale o que vocês estão gritando aí, tá certo? Para que a gente perca o mandato lá na frente. Tá bom? Pessoal, compartilhe. Um abraço. Depois eu vou tentar dividir essa live em algumas partes mais importantes. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso presidente.